Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Briga de gigantes porque Elon Musk está interessado na dona do ChatGPT. Conheça os motivos que levaram a Bombril a pedir recuperação judicial. A Embraer planeja um investimento bilionário no Brasil até 2030. E após divulgar lucro, a Heineken busca crescer no segmento de cerveja zero. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, seu programa de negócios na TV, está no ar. E os fundadores do Spotify se deram muito bem com o lucro inédito que o streaming de música anunciou há menos de 2 semanas e que foi pauta aqui no Business. Daniel Ek e Martin Lorentzon embolsaram $1 bilhão com a venda de ações. A dupla tem aumentado cada vez mais investimentos fora da companhia. Eles possuem uma participação de cerca de 16% na empresa com sede em Estocolmo. Esses 16% que eu falei constituem a maior parte da fortuna combinada de $22 bilhões. Daniel e Martin se desfizeram de mais de 2.500.000 ações da empresa no ano passado por meio de bancos americanos e continuaram a reduzir as participações nas últimas semanas. Essa é a maior quantidade de ações que os dois venderam entre si desde 2019. Ek, por exemplo, pediu em 2 de fevereiro, há pouco tempo, para vender $37 milhões em ações. Já o sócio Martin levantou quase $400 milhões em ações em novembro por meio do Goldman Sachs. O Spotify, como a gente trouxe aqui no Business na edição passada, teve um lucro anual inédito depois de 16 anos de criação da plataforma de música. O fundador, o Daniel Ek, CEO ainda, chegou a dizer que finalmente agora a companhia prova que também é um ótimo negócio. E a aposta da empresa deu certo, que sirva de lição para muita gente, hein? Diversificar muito os negócios, trazer, no caso do Spotify, muito mais vídeos e videocasts para o aplicativo, para a plataforma, em um foco para além da posição dominante no streaming de música. Para se ter ideia, no ano passado, a valorização dos papéis chegou a 138%. E a operadora americana T-Mobile fechou uma parceria com a Starlink, o negócio de Elon Musk, que fornece internet de alta velocidade via satélite. Até o momento, o serviço inclui o envio de mensagens de texto e uso de dados fora da rede. Ou seja, quando o cliente, isso só funciona nos Estados Unidos até o momento, quando o cliente nos Estados Unidos estiver fora da área da operadora, ele acessa via satélite, e o valor foi fixado em $15 mensais. É interessante observar essa união porque a parceria vai além. Clientes de outras operadoras, como a AT&T e a Verizon, também poderão experimentar o serviço através de uma parceria com o T-Mobile. Teve um executivo da T-Mobile que explicou o que significa essa parceria. Ele disse o seguinte: é como se tivéssemos colocado antenas de celular no espaço. Como eu falei no início, o serviço serve apenas, está limitado para mensagens de textos, mas já há uma grande expectativa para que o serviço inclua também a voz e vídeo muito em breve. Essa notícia é importante, sabe por quê? Porque é um capítulo que se inicia aí no mundo de telecomunicações com um celular, o nosso celular, conectado diretamente a um satélite. E, evidentemente, quem está envolvido nisso é Elon Musk, e Elon Musk está envolvido em outra, vamos chamar de polêmica, uma polêmica da semana, porque foi uma pergunta que muita gente se fez, principalmente quem está no mundo de tecnologia. Elon Musk vai comprar a OpenAI, a dona do ChatGPT? Até o momento a resposta é não. Mas a briga tá boa, hein? Mostra na briga, mostra no telão do Business quem tá nessa briga
Dois homens aí importantíssimos do setor de tecnologia. De um lado tem Elon Musk e do outro lado tem Sam Altman, o chefe, né, o CEO da OpenAI. Eu vou explicar para vocês agora essa história. Um consórcio liderado pelo dono da Tesla disse que ofereceu, no começo da última semana, quase 100 bilhões de dólares para comprar a OpenAI, companhia liderada por um rival de Elon Musk, né, que é o Sam Altman. A OpenAI, como a gente fala aqui no Business, é uma das empresas mais importantes no setor da inteligência artificial, é avaliada em 157 bilhões de dólares, o equivalente a 750 bilhões de reais. E terão novas rodadas, aí vai aumentar esse valor de mercado. Quando recebeu a proposta, Sam Altman disse o seguinte: não, obrigado, e talvez a sua empresa, a OpenAI, compraria o Twitter por quase 10 bilhões de dólares numa provocação direta aí sobre a rede social de texto de Elon Musk, que foi comprada em 2022 por 44 bilhões de dólares, ou seja, mais ou menos ele ofereceu um quarto do valor pago por Musk há 3 anos. Ainda em Paris, na última semana, né, aconteceu, a gente já vai falar disso, aconteceu um evento aí que reuniu representantes das maiores potências aí do planeta para discutir inteligência artificial. O Altman reforçou aos jornalistas que a empresa não está à venda e que essa tentativa de compra é ridícula. Portanto, a disputa entre os dois homens poderosos aí da tecnologia, é importante dizer que não é de agora. Ela remonta a 2018, quando Elon Musk saiu da OpenAI muito antes do laboratório ter criado o ChatGPT. Musk e Sam Altman tinham visões, ideias completamente diferentes, o que fez com que Musk se afastasse da empresa. E as visões diferentes seguem, porque Musk critica há bom tempo a OpenAI por abandonar a missão de atuar como uma organização beneficente, uma ONG. A OpenAI tem trabalhado para deixar as origens de uma companhia sem fins lucrativos para uma empresa com fins lucrativos, após, evidentemente, os bilhões de dólares em investimentos de grandes empresas. Nas últimas horas já teve uma mudança, viu? O grupo de investidores liderado por Musk diz que vai retirar a oferta para comprar a OpenAI, caso, tem uma condicional aí, caso a empresa de Sam Altman desista dos planos de se tornar uma entidade com fins lucrativos. E isso acontece, você pode perguntar assim, mas ele não é o CEO, não é ele que manda? Ele é o CEO, o Sam Altman é o CEO, mas ele não tem o poder de recusar essa venda. Quem tem esse poder é o conselho da OpenAI, que chegou a demitir, inclusive, o Altman em dezembro de 2023. Vocês estão vendo que é uma briga aí, é uma briga pública que não vai acabar agora, evidentemente, e vai ser boa de acompanhar. E olha, ainda falando em inteligência artificial, eu acabei de falar, né, que na última semana Paris sediou a conferência AI Summit, que reuniu aí a elite global de tecnologia. O Sam Altman estava lá, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, além de autoridades mundiais. Diferente de edições passadas, como na Inglaterra, teve uma outra edição na Coreia do Sul, em que se focou muito nos perigos, nos riscos da inteligência artificial, esse ano o tom foi diferente, foi um tom muito mais otimista e as discussões giravam em torno de como a inteligência artificial pode acelerar áreas como medicina e a ciência do clima. Direto de Paris, nosso convidado Leonardo Santos, conselheiro da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, fundador de uma empresa focada em AI, a Semantics, falou ao Business sobre os detalhes do evento. Vamos acompanhar. Os temas abordados esse ano foram, obviamente, aqui os riscos que vão trazer a inteligência artificial, como a privacidade dos dados das pessoas, o desenvolvimento, a centralização do capital desses países que hoje estão liderando, como os Estados Unidos e a China, mas um olhar também positivo. Discussões essas positivas, nos quais refletimos sobre fatores de empregabilidade, quais são os novos empregos que vão ser gerados e as oportunidades que abrem para todos os países. Países esses que, no final, fizeram um acordo global, assinaram um acordo global, mais de 100 países,
para compartilhar e colaborar no desenvolvimento de uma inteligência social mais humana, mais próspera e que, sem dúvida nenhuma, vai moldar e direcionar o consumo, a saúde e tudo aquilo que a gente hoje faz nesse planeta. Importância essa que foi, no final, refletida com um investimento e anunciado um investimento bilionário de 109 bilhões de euros pelo presidente Emmanuel Macron, chamando as pessoas a desenvolverem inteligência artificial na França, não só com energia, não só com data centers, mas também com a criação de aplicações e, obviamente, a geração de empregos em cima desse tema. Sem dúvida, Bruno, uma corrida no qual hoje a gente vê a liderança dos americanos e ali os chineses sendo, desafiados, e agora a gente tem um novo protagonista, ou quem sabe tentando ser um novo protagonista nesse mundo da inteligência artificial. Obrigado, Leonardo Santos, direto de Paris, trazendo as novidades dessa conferência de AI que reuniu a elite de tecnologia. Vindo para o Brasil, a Embraer planeja investir 20 bilhões de reais adicionais no país até 2030. Esse anúncio foi feito pelo próprio presidente da fabricante de aeronaves, o Francisco Gomes Neto. O comandante da companhia detalhou o valor destinado desses 20 bilhões de reais. Ele falou o seguinte: é para atender o aumento na produção de aeronaves e o desenvolvimento de novos produtos, como as aeronaves elétricas, os eVTOLs, que ele chamou de os nossos carros voadores, que serão produzidos pela IVE. A Embraer, com sede em São José dos Campos, vem de uma fase aí de ótimas notícias. A empresa encerrou o quarto trimestre com uma carteira de pedidos avaliada em 26 bilhões e 300 milhões de reais, uma alta de 40% na comparação anual e no maior patamar na história da fabricante brasileira. E a Bombril, marca extremamente conhecida nacionalmente pela famosa esponja de aço e aquele slogan 1001 utilidade, entrou com um pedido de recuperação judicial. Um ícone, como eu falei, do consumo nacional. A empresa é dona de marcas como Limpol, Sapólio, Pinho Bril. Ela afirma estar em 90% dos lares brasileiros. A empresa alegou uma dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais, um montante, um valor relacionado ao que a companhia chama de contingência tributárias relevantes. A Bombril tem 3 fábricas, uma no ABC Paulista, outra em Abreu e Lima, em Pernambuco, e em 7 Lagoas, Minas Gerais. E a gente está falando de um grupo que tem quase 3 mil colaboradores diretos e indiretos. Olha o comercial aí do ator Carlos Moreno, esse comercial aí, todo mundo vai lembrar, todo mundo que tem alguma idade a mais vai lembrar do sucesso que foi esse comercial nos anos 90 da Bombril. Nós vamos conversar com o Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, obrigado pela presença aqui no Business. Eu gostaria que você explicasse por que uma empresa com uma marca tão estabelecida, conhecida nacionalmente, chegou ao ponto de uma dívida bilionária, de mais de 2 bilhões de reais, e com um pedido de recuperação judicial. Seja bem-vindo ao Business. Muito obrigado, me sinto honrado aí pelo convite. Então, a Bombril é uma empresa que ela acabou, se destacando aí, foi uma empresa que ela se perpetuou na liderança do mercado, teve um grande market share em um determinado período. Nós tivemos as primeiras sinalizações que elas começaram de problemas ali, depois daquela venda que aconteceu ali desde os anos 90, em que trocou essa diretoria, em que trocou ali a condução financeira e as práticas financeiras da empresa, Tudo começou também com algumas práticas financeiras arriscadas, que até esse foi um dos termos que foi utilizado ali dentro do próprio comunicado da recuperação judicial. Para se ter ideia, eles fizeram com recursos da própria empresa até compras de dívida americana, dívida argentina, e o mercado, como um todo, ele começou a olhar ali alguns pontos arriscados nessa condução do caixa da empresa. Vale lembrar que todas as empresas do setor de varejo, consumo, os produtos como um todo, elas passam por momentos cíclicos dentro do contexto de economia, e esse resultado e todas essas consequências, além dessas manobras arriscadas de alocação dos recursos financeiros da empresa, eles também
também foram dificultados por uma falta de inovação em determinados segmentos. A Bombril, a empresa como um todo, ela acabou perdendo, né, uma parte relevante do market share em uma série de produtos, porque não vem somente das esponjas, né? Todo mundo acaba conhecendo aí Bombril pelo grande sucesso no segmento das esponjas, mas vale lembrar que o grupo, ele também trabalha com desinfetantes e outros produtos desse setor aí de limpeza como um todo, né? A empresa, ela teve seu caso agravado, tivemos essas manobras ali no segmento financeiro, que inclusive também acarretaram essas questões tributárias, como você bem falou aí, dos 2,3 bilhões. Só que, justamente, essas contingências fiscais, elas foram um grande problema que trouxe à tona aí esse pedido de anúncio aí relacionado à recuperação judicial, mas as dificuldades operacionais e principalmente as restrições que envolveram crédito, eles agravaram ainda mais o cenário dessa empresa aí para que pudesse se redescobrir aí. A concorrência, ela também acabou complicando bastante a situação da própria empresa. E Sidney, tem que chamar a atenção ao nosso público que isso não foi a primeira vez que aconteceu, né? Em 2003, a controladora da empresa, a Bombril Holding, já havia pedido recuperação judicial, muito por isso que você explicou, né, de ela não conseguir expandir o portfólio, né, para outros segmentos. Tem uma questão de inovação também, e esse processo teve fim em 2006, só que tiveram essas dívidas, né, e as dívidas aumentaram a ponto de chegar a 2 bilhões e 300 milhões de reais, né? Exato, só para se ter ideia, quando a gente fala em dívidas, né, principalmente em um cenário que a gente tem uma alta da taxa de juros que é tão relevante, que é tão nociva para o negócio de qualquer empresa, principalmente o setor de varejo, que exige, né, que acaba demandando uma necessidade muito grande de recursos, a Bombril, o grupo em si, só no ano de 2023, só de juros, eles acabaram ali reportando que estavam pagando cerca de 24% só de juros por ano. Então, para você ter ideia, 1/4 do valor que tinha sido, né, contraído aí em relação a recursos de terceiro era sido pago ali em relação a juros. E para você ter ideia, se a gente olhar até para o balanço da empresa, quando a gente está aqui nessa vertente mais de análise dos fundamentos de uma determinada empresa, quando a gente olha especificamente para o caixa, a gente olha a margem bruta, olha o endividamento da empresa, a maioria das empresas, principalmente essas empresas do macro setor de varejo, de consumo, elas não chegam a ter uma margem de lucro, nem que seja bruto, na casa dos 24%. Então, tem aquele ditado popular da palavra, né? Vender no almoço para poder pagar a janta. E muitas vezes nem a janta estava conseguindo pagar, porque uma taxa de juros alta e um cenário desse que a empresa não consegue se redescobrir justamente por conta de uma restrição de crédito que a empresa estava enfrentando, isso acaba agravando muito mais o cenário dessa empresa no parâmetro financeiro. Ô Sidney, eu gostaria de entrar com você em outro assunto que repercutiu muito essa semana, mas eu vou pedir uma breve pausa aqui no Business e a gente volta em instantes com mais um tema que eu quero que o Sidney participe e que movimentou o mundo dos negócios no Brasil. E a gente volta com o Business falando do Carrefour, porque o Carrefour Brasil, maior grupo de varejo alimentar do país, anunciou que pretende fechar o capital na Bolsa Brasileira B3. A companhia informou que deseja se transformar em uma subsidiária do Carrefour França e Carrefour Holanda, em uma proposta que foi encaminhada ao Conselho de Administração da empresa. Listada na Bolsa em 2017, a companhia tem um valor de mercado de 2 bilhões e 400 milhões de reais na B3. Sobre esse anúncio, eu gostaria de chamar novamente o Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, eu gostaria que você explicasse aí as razões da empresa, que é um gigante aí do varejo alimentar brasileiro. Inclusive, no ano passado, a gente recebeu o presidente, o Stefan Maquer, do Carrefour Brasil, em nossos programas aqui na Jovem Pan, no Show Business, e ele falou aí do crescimento do Carrefour, sobretudo no atacarejo. Mas eu queria que você explicasse por que ele quer fechar, o desejo dele de fechar o capital no Brasil.
Eu acredito que é mais uma questão estratégica da própria gestão da empresa. Um ponto muito importante que eu acredito que isso tem influenciado bastante essa percepção de interesse do grupo, né, lá de fora perante a operação brasileira, é que a operação brasileira, ela corresponde aí a cerca de 20% das vendas que nós temos quando a gente pega o montante todo do grupo, né? Então, Brasil, ele acaba tendo uma parcela muito significante do resultado financeiro do grupo como um todo. Embora o segmento ele traga uma margem pequena, tá? Mas quando a gente olha para características operacionais, até mesmo existem umas regras que são impostas para quando a empresa ela está listada e ela está aberta. Então, quando eu tenho um grande controlador e ele acaba detendo o poder total desta empresa, para ele fica muito mais fácil traçar, né, opiniões, traçar caminhos estratégicos para a condução do seu próprio negócio. Você mesmo bem citou aí, a relação do atacarejo. Então, o Carrefour ele pode ajustar as velas do navio ali para dar uma preferência em relação a esse segmento, que muito tem se percebido também que tem sido uma característica aqui dentro do mercado brasileiro. A gente vê, por exemplo, Açaí, a gente vê outras empresas desse setor também que têm dado um pouco de preferência aí dentro desse setor. Não, então, e o Carrefour é bom registrar, né, Sidney? O Carrefour é dono do Tacadão, né, que é importantíssima marca no varejo, no atacarejo brasileiro. Exato. Então, assim, eu justamente acredito que é uma questão estratégica, né? Se você olhar também, é um percentual que ele não é tão significativo, são 33%, né? Então nós temos aí algo em torno de 33%. A diferença é interessante também para quem tem a ação, porque até ontem a gente tinha aí reportando um prêmio aí na casa dos 18% a 20%, eu vejo mais como algo estratégico do negócio para eles terem uma facilidade em manejar ali qual é o caminho em que eles pretendem vir para a pauta financeira da condução do negócio. Muito bem, nós conversamos com Sidney Lima, um especialista, analista do setor de varejo no Brasil. Obrigado pela participação aqui no Business. Obrigado. E vamos para o mundo das cervejas. A Heineken divulgou os resultados do último ano. A fabricante de cervejas fechou 2024 com um lucro líquido de 978 milhões de euros, o que é equivalente basicamente a 5 bilhões e 800 milhões de reais. Importante a comparação aqui, teve uma queda, se comparado a 2023, uma queda significativa de 58% no lucro da Heineken. A previsão dos analistas em relação ao lucro do ano passado era maior também. Era um lucro de 1 bilhão e 390 milhões de euros. E as receitas, todo o dinheiro que entrou na empresa com a venda dos produtos, teve uma queda aí de 1,8%. Só que tem uma coisa curiosa nesse anúncio aí da Heineken, porque os números não estão tão favoráveis, né? Teve uma queda, por exemplo, nos ganhos de quase 60%. Mas vamos lá, a Heineken anunciou a recompra de ações, uma recompra de ações de 1,5 bilhão de euros. E aí o que aconteceu? Após todo esse anúncio aí dos resultados da recompra, as ações da empresa subiram mais de 12% no mercado europeu. Aqui no Brasil não foi diferente, os papéis da Heineken registraram uma alta de 13%. E aí você pode perguntar, mas por que, Bruno? Se está caindo quase 60%. A grande explicação é que o volume de vendas de cerveja, os volumes cresceram 1,6% em 2024. E o resultado foi impulsionado, sabe por quê? Principalmente com a linha de cervejas sem álcool, incluindo a Heineken Zero. Também teve muita importância nesse aumento aí do volume de cervejas, a venda de cervejas premium. Portanto, o investidor olhou esse cenário de novos produtos com bons olhos, tanto que as ações aí aumentaram aí 2 dígitos, mas principalmente teve um aumento aí de consumo nos Estados Unidos, foi significativo, aqui no Brasil também significativo, de cerveja sem álcool. E a semana foi marcada pela demissão em massa promovida pela Meta, a empresa de Mark Zuckerberg, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp.
já começou a cortar até 5% da força de trabalho para investir em inteligência artificial. 4.000 funcionários, cerca de 4.000 funcionários, devem ser desligados nos próximos dias sob a justificativa de baixa performance. Esse, inclusive, é um movimento que nós já havíamos antecipado aqui no Business, porque em janeiro Zuckerberg emitiu um comunicado destacando que elevaria o nível da companhia e demitiria funcionários que estivessem abaixo da linha de performance. Segundo agências internacionais, os trabalhadores demitidos dos Estados Unidos já foram notificados via e-mail e vão receber pacotes de indenização, como 16 semanas de salários, além de 2 semanas extras para cada ano de trabalho prestado. E na mesma esteira de grandes empresas, que a gente tem registrado aqui no Business, Google, Meta, McDonald's, Walmart, Amazon, John Deere, entre outras, agora foi a vez da consultoria Deloitte, que também anunciou o fim do programa de diversidade, equidade e inclusão. Em um comunicado, a empresa afirma que a medida busca garantir o cumprimento de requisitos, tanto como empresa privada, quanto como uma contratante do governo. A Deloitte reafirma o compromisso com práticas de contratação justas e não discriminatórias. Esse movimento vai de encontro com as políticas de Donald Trump de eliminar programas de diversidade, equidade e inclusão no governo federal e no setor privado. E você sabe qual é a melhor companhia aérea do mundo? Olha, se você respondeu a Emirates ou a Qatar, errou, porque o site Airline Ratings elegeu a Korean Air como a melhor de 2025. E entre os atributos que colocaram a companhia sul-coreana no topo estão foco no conforto dos passageiros, principalmente na classe econômica, além de toques atenciosos como o oferecimento de chinelos e porções generosas nos voos de longa distância. O prêmio considera aspectos como conforto e segurança e leva em conta o feedback dos passageiros. No top 5 das aéreas mais bem colocadas do mundo estão ainda a Qatar, a Air New Zealand, a Cathay Pacific e a Singapore Airlines. A Aeroméxico é a única latino-americana no ranking e aparece na 15ª posição. E ainda no segmento aéreo, o governo de Portugal analisa vender 49% de participação na TAP. A intenção é reprivatizar a companhia, que passou a ser nacionalizada em 2020, durante a pandemia de Covid-19. O processo deve ser concluído até o fim do ano ou no início de 2026. Air France, KLM, Lufthansa e a British Airways já manifestaram interesse em uma possível aquisição. A TAP é a maior operadora de voos da Europa para o Brasil e também possui forte presença na África. No ano passado, foram transportados 16 milhões de passageiros pela empresa. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados às 3h. Gostaria de deixar um lembrete para todos vocês. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, acesse o site www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.